Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Santos, analista de P&D aqui na Way2. Primeiro ponto, estrutura do setor elétrico. Vocês vão dizer que eu estou puxando sardinha para a Way2, mas não, gente, é porque é importante a gente entender toda a estrutura do setor elétrico, e a Way2, ela está muito ligada aos temas de Open Energy, está muito ligada também ao processo de simplificação que a gente vai ver ao longo dos anos no processo de digitalização e de Open Energy no setor elétrico brasileiro, né? Você é estudante de engenharia elétrica, quando você entra na sala para aprender sobre o setor elétrico, eu tenho certeza que você já se deparou com essa imagem aí. Em uma ponta a gente tem a geração e lá no fim da outra ponta você tem a unidade consumidora. Diga, tô falando a verdade, não tô? Tô, eu sei. Então, eu trouxe essa imagem aí que, apesar de meio batida, ela representa muito bem o que é o nosso setor elétrico, né? A gente na ponta tem a geradora de energia, que precisa garantir o seu faturamento através do envio correto dos dados de geração da sua unidade. Ocorre a transmissão dessa energia elétrica até a distribuidora. A distribuidora também disponibiliza essa energia para as unidades consumidoras, né? Essa imagem aqui, eu diria que ela está até um passo à frente, né? A gente fala da comercialização de energia. É bem interessante essa visão. Por quê? A gente hoje no Brasil tem dois ambientes de comercialização. Tem um ambiente de contratação livre e tem um ambiente de contratação regulado. Pô, perfeito. Quem é livre escolhe seu fornecedor, escolhe tipo de energia. Quem é regulado não, que é a gente, Grupo B, até o momento. Estamos presos ao fornecimento de energia da nossa distribuidora. Porém, isso vai mudar nos próximos anos, né? A gente já começa a ver essa tendência de liberação, mas vamos com calma que eu estou me adiantando. Então, esse é o fluxo que a gente segue, né? Então, a digitalização e o Open Energy, eles começam muito com o quê? Com os dados de energia, com os meus dados também, com os dados das grandes empresas relacionados a consumo de energia, com os meus próprios contatos. Então, por que eu coloquei aqui os produtos da Way2, né? Power Hub, PIN, algumas outras novidades também que devem surgir ao longo desse ano e do próximo. Eu botei aqui porque a Way2 ela viabiliza que a geradora e a distribuidora estejam contabilizando o melhor dado possível, né? Evitando perdas, evitando pagar multas. E a Power Hub também é uma agente muito relevante porque ela disponibiliza para o próprio cliente, para a própria comercializadora, os dados de energia aos quais ela tem direito. A gente tem todo um módulo de tratamento desses dados, também trabalhamos com gestão de faturas, mas por isso que eu coloco essas imagens aqui, porque se a gente começa a falar de Open Energy, a gente começa a falar da liberação desses dados para outros players. Hoje, a gente tem alguns bloqueios pela própria legislação mesmo, né? Um caso que já aconteceu aqui. Aconteceu da distribuidora estar tentando faturar um cliente e não conseguir. Teve um problema lá no medidor. Estou falando de distribuidora aqui. Eu estou nessa ponta de baixo, né? Distribuidora. Só que a unidade consumidora era livre e ela contratou um serviço da Way2, onde ela colocou um equipamento a mais ali para fazer a medição de energia, para enviar um dado com um pouco mais de variáveis para a Power Hub, vamos pôr assim. A distribuidora, quando vai lá nesse cliente que tem um equipamento da Way2 para a Power Hub, ela viu, opa, estou vendo o logo da Way2 aqui. Só que, apesar do nosso equipamento estar funcionando, está enviando os dados para a Power Hub, a distribuidora nos busca e diz, não posso puxar os dados direto da remoto de vocês? Isso não pode acontecer hoje, né? Porque a gente ainda precisa evoluir nesses pontos, né? A gente ainda precisaria ter claro na lei que a distribuidora pode puxar os dados de outra fonte que não seja necessariamente do medidor. Que aqui a gente está falando do remoto, um equipamento à parte que não é da distribuidora e ela não pode acessar esses dados, apesar da nossa remota estar funcionando redondinha, está funcionando perfeitamente, entende? Então por isso que eu coloco aqui a imagem da Way2 e dos seus produtos. A gente tem que garantir que tudo chegue redondinho para a CCE, só que hoje a gente ainda tem alguns entraves, né? A gente ainda tem alguns probleminhas aí para conseguir liberdade
100% dos dados de energia elétrica. Queria comentar também um pouco sobre a dinâmica de abertura de mercado. Eu já comentei no início, né, que, enfim, em 2024 a gente viu a liberação para as unidades consumidoras do grupo A, e isso fez um barulho considerável no nosso mercado, né? Então trago aqui números atualizados de setembro também, só para vocês terem noção de como foi impactante a abertura do mercado, pessoal. 2004 até 2023, vejam bem, a gente teve 38 mil migrações para o mercado livre. E somente um ano, que foi esse ano 2024, a gente já vê um aumento de 66% desse número. Ou seja, em um ano, a gente viu um aumento de 66% do que foi visto ao longo de 19 anos de mercado aberto. Isso tem tanta implicação para tráfego de informação, de medidor de energia, as próprias plataformas e sistemas que a CCE disponibiliza para efetuar a migração desses clientes também, sabe? Eu conversei com algumas distribuidoras e comercializadoras ao longo desse ano para conversar sobre como estava sendo esse processo de abertura de mercado e lidar com o processo de migração de cliente. E, nossa senhora, o que eu falei com um cliente que estava com o cabelo em pé, assim, de ter que lidar com um grande volume de processos, não é brincadeira, sabe? Aqui a gente já começa a entrar no tópico de digitalização, né? Porque atualmente, para fazer essas migrações, o pessoal precisa passar por um monte de bloquinhos, fazer um monte de processos. Tem até uma figura, que eu vou disponibilizar aqui, relacionada a como que é o processo de migração hoje. Então a gente tem várias pontas que a gente precisa atender, vários critérios que a gente precisa atender, a gente precisa passar por várias plataformas da CCE. Então, para lidar com esse volume de migrações, realmente começa a complicar um pouco, sabe? E até depois, o próprio gerenciamento das informações dessas unidades consumidoras complica um pouco. E vejam bem, aqui eu estou falando especificamente do grupo A. São o quê? São cerca de 100, pouco mais de 100 mil unidades consumidoras, um pouco mais de 100 mil e um pouco menos de 200 mil unidades consumidoras que agora podem migrar para o mercado livre e já causaram esse tchan no setor elétrico. Imagine, pessoal, quando a gente começar a falar de abertura do grupo B. A gente vai precisar de um sistema, né, que facilite e possibilite uma maior dinamicidade para lidar com todos esses processos. Então, é um negócio realmente que a gente precisa estar atento e a gente já começa a ver alguns movimentos do mercado justamente para simplificar esses processos, né? E aqui à direita eu já trago um spoiler. As APIs que a CCE liberou esse ano, de 2024, para abertura de mercado. E nessas APIs que a CCE liberou, a gente consegue ver que temos 7 blocos de APIs, de rotas, de GETs, POSTs. E, segundo a CCE, essas rotas estão em ordem de prioridade do mercado. E eu concordo, tá? Porque, como eu comentei com vocês, eu falei com alguns players, vi a necessidade deles, e se fosse para colocar um ponto prioritário aqui, seria justamente esse primeiro bloco, que é o de cadastro e migração, que de fato está consumindo muito tempo dos operadores de distribuidoras e comercializadoras, né? Então a gente também teve uma API para gerenciamento do contrato de comercialização varejista, temos APIs para dados de medição, edição cadastral, troca de representatividade, retorno ao mercado cativo, suspensão do fornecimento e desligamento do varejista. Mas, de fato, o principal ponto aqui, diria eu, que é relacionado a cadastro e imigração, né? O bicho está pegando. Mas, enfim, a CCE liberou essas APIs e a gente vê uma mudança de abordagem da CCE em como lidar com o mercado, né? A CCE entende a necessidade de dinamicidade dentro desses processos. O que acontece hoje? A CCE disponibiliza plataformas, né? Hoje, 2024. São que siga CCE, SCDE, para o pessoal conseguir fazer a migração e depois conseguir consumir o dado de energia desse cliente. Isso deve acabar.
Eu já boto um X bem grande aqui que vai acabar para os processos que exigem maior dinamicidade. E aqui à direita está um exemplo desse fluxo simplificado, né? Então vocês veem, em comparação a esse outro fluxo do mercado, a gente vê que aqui as coisas estão mais simples. Então a varejista envia os dados cadastrais para a parte do CCV, também envia os dados da migração tudo para o CCE. A CCE trata esses dados e daí, quando necessário, disponibiliza para a distribuidora, que já consegue responder direto o pedido, né? Vocês veem que não tem nenhuma plataforma aqui nesse desenho, não tem nada, tem só APIs, né? O caminho que a gente vê sendo seguido é esse de APIs. Então, APIs surgindo no mercado, para que os próprios agentes lidem com essas APIs da maneira como eles querem, né? Façam suas próprias plataformas ou contratem outras empresas que fornecem o serviço de integração com essas APIs. Então, aqui eu trouxe o fluxo antigo, né? O fluxo que foi estabelecido pelo atacado. Então, para a parte da comercializadora, por exemplo, é necessário inserir os dados dos clientes na sua plataforma de CRM, especialmente para a parte de migração, tá, pessoal? Só para trazer um pouco de como é feito hoje. Então, a comercializadora ela precisa inserir dados em uma plataforma que eles utilizam lá internamente, geralmente Salesforce, depois passa tudo isso para o Siga CCE de maneira manual, tem que atualizar ao longo de cada uma dessas etapas o status em uma planilha manualmente, depois tem que fazer cadastro de ponto no SCDE, e, cara, imagina, você está fazendo atualizações em N plataformas, ainda tem comercializadora até que usa planilha para fazer esse gerenciamento. Então complica, né? A gente tem um processo descentralizado que acaba exigindo muito aí das pessoas que lidam com o processo de migração, por exemplo. Fora que a gente ainda vê isso muito no setor elétrico, de contatos via e-mail também que o pessoal faz, ou telefonemas que são feitos justamente para garantir que os prazos vão ser garantidos, né? Que não é o ideal, né? Convenhamos. Para que a gente consiga ver o fim da migração, a gente precisa passar por todo esse processo. Então entra em N plataformas, depois atualiza externamente em Salesforce, entra em planilha mesmo. E não é muito diferente para a distribuidora quando a gente fala de migração, né? A distribuidora precisa fazer todo esse gerenciamento, muitas vezes feito em planilha também, e precisa fazer conferência de informação que a comercializadora coloca lá no Siga CCE no olho. Então, de fato, quando a gente começa a falar de digitalização, esse não é o melhor processo, esse é um processo que, se a gente tivesse na nossa mão a ferramenta ideal, a gente não precisaria fazer isso tudo no olho, né, ou na mão. A gente consegue digitalizar. E aqui está só um exemplo, né, das plataformas do Siga CCE e do SCDE, que é onde é feito a maior parte dos processos hoje, né, que é onde é feito todos os processos hoje. Só que daí a gente começa a falar das APIs da CCE, né? Como eu comentei, a CCE viu que o futuro de fato era deixar que os próprios agentes criassem suas próprias plataformas que atendessem às suas necessidades. Isso faz muito sentido. Qualquer pessoa que já trabalhou com software vai conseguir te dizer que o cliente ele sempre precisa de uma personalização da plataforma, né? Seja por conta de uma maneira com que ele trabalha, seja porque ele precisa de uma funcionalidade diferente. E a CE hoje é muito difícil para ela conseguir atender várias especificações desses clientes. Então o que ela faz? Ela disponibiliza o caminho e daí a funcionalidade final quem dá é o próprio agente ou outras empresas como a própria Way2, né? Então, esse foi um caminho muito interessante de ser seguido, né, por parte da CCE, e que faz bastante sentido quando a gente começa a olhar também para uma abertura de mercado para o grupo B, por exemplo, lá no futuro. Perfeito, né? Então a gente tem todo esse contexto, novas APIs, a gente tem também uma nova visão surgindo aí no mercado para lidar com esse grande volume de mudanças mesmo, né, que estão ocorrendo, essa maior dinamicidade que é necessária para lidar com esse novo contexto que a gente vê surgir. E a gente vê essa mudança até quando a gente olha para as APIs de medição, né, que a CCE libera,
porque hoje são necessário o envio de 14 unidades de medida, 14 variáveis, 14 grandezas no atacado, né, se não me engano. E nessas APIs que a CE liberou, ela solicita apenas a energia ativa da unidade consumidora e se o dado é ajustado ou não. Então, bem mais simplificado, né, e que, mais uma vez, faz bastante sentido quando a gente olha para aquele grande volume de unidade consumidora que está migrando para o mercado.